Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a doença de Chagas hoje. A doença de Chagas ela é considerada endêmica, atinge 21 dos países do continente americano e com a globalização e miscigenação, a doença também se faz presente hoje nos países da Europa e da Ásia. Ela é conhecida também por tripanossomise americana, uma doença parasitária que é considerada como uma doença negligenciada, por não ser levada tanto em consideração como a cólera e a malária. Carlos Chagas, em 1934, ele foi muito claro quando ele disse: quanto à tripanossomise americana, nada custará erradicá-la nas zonas extensas onde ela é endêmica, uma vez que tudo ali depende da providência elementar de melhorar a residência humana. E não mais consentir que o nosso camponês tenha como abrigo a cafuá primitiva, infestada pelos insetos que lhe suga o sangue e lhe injeta o parasito. Cafuá, às vezes, imprestável como habitação para suínos, de que todo incompatível com a civilização de um povo. Quando ele se refere, pessoal, a cafuá, ele está dizendo a casa de pau a pique. Sabe aquela casa que é formada de barro, de madeira, de pau, que cobre ela de barro? Onde fica aqueles buracos que não se cobre, ali o barbeiro se produz e ali ele fica. Então, esse é o cafuá, é a casa de pau a pique, onde os barbeiros, né, gostam de se esconder e acabam picando o homem. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que parasita o sangue e os tecidos de pessoas e de animais. A transmissão é transmissível no Brasil pelo barbeiro, nós temos ele como vetor. Ele transmite através do contato com as suas fezes, mas existe mais de 300 espécies de transmissores do Trypanosoma cruzi. Também existem outras formas dessa transmissão, através da via oral, ou por ingestão de alimentos que foram contaminados com o parasita, e a transmissão de mãe para filho, ou de forma congênita, por transfusões de sangue, transplantes de órgãos e por acidentes laboratoriais. Pessoal, a doença ela não é transmitida pela picada do inseto. Quando ele pica, o que acontece? Ele deixa as fezes. Então, a infecção ocorre quando a vítima coça a região, transportando o protozoário que está presente nas fezes para o orifício da pele onde houve a sucção, entendeu? A transmissão, ela pode ser vetorial, que é o vetor que transmite, ela pode ser oral, até mesmo pelos alimentos contaminados, vertical, que a mãe passa para o feto, por transfusão de sangue, transplante de órgãos, doadores infectados a receptores sadios e também pode ser acidentalmente, tá bom? O período de incubação. Pela transmissão do vetor, ela leva de 4 até 15 dias. A transmissão por transfusão ou transplante, ela pode acarretar de 30 a 40 dias ou até mais. Por via oral, por alimentos contaminados, ela vai de 3 a 22 dias. E pela transmissão acidental, até aproximadamente 20 dias se considera. Os principais fatores de risco para a doença de Chagas são habitar em uma cabana onde os insetos transmissores vivam nas paredes, que para nós é conhecido como a casa de pau a pique, morar na América do Sul, América Central e no México, viver sob condições de extrema pobreza, receber transfusão de sangue ou algum transplante de órgão de alguma pessoa portadora do parasita, mas que não tenha manifestado a doença de Chagas.
Sinais e sintomas. Na fase aguda, os sintomas duram de 3 a 8 semanas. Na crônica, relacionados aos distúrbios do coração, do esôfago e no intestino. Posso ter a febre, o aparecimento dos gânglios infartados, crescimento de baço ou fígado, alterações elétricas do coração e a inflamação das meninges em casos muito graves. As manifestações clínicas. Na fase aguda, que é inicial, parasito elevado na corrente sanguínea, a febre constante inicialmente eleva-se de 38,5 a 39 e persiste até mesmo por 12 horas. Semanas. Os anticorpos, que são que a gente acaba criando e é diagnosticado nos exames, redução da parasitemia, aumento gradual de anticorpos e da quarta a sexta semana a infecção. A sintomatologia inespecífica, prostração, diarreia, vômitos, inapetência, cefaleia, mialgias, aumento dos linfonodos e exantema cutâneo. A sintomatologia específica, miocardite difusa com vários graus de gravidade, algumas arritmias, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, a esplenomegalia e leve e moderada intensidade. Eu tenho sinal de Romanin e o chagoma cutâneo. Olha para vocês verem. Isso tudo são sintomas da chaga. E na fase crônica? Parasitemia é baixa e intermitente. Inicialmente é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco ou digestivo. Porém, forma indeterminada, paciente é assintomático. Forma cardíaca, eu tenho a miocardiopatia dilatada e a insuficiência cardíaca congestiva. 30% dos casos crônicos é considerado responsável pela maior frequência de óbitos na doença de Chagas crônica. Olha aqui na forma digestiva. Pode evoluir com megacolo ou megaesôfago. Ocorre em cerca de 10% dos casos. Olha, gente, olha o tamanho que esse intestino ficou. Diagnóstico. Importante para confirmação laboratorial. É necessária a realização de exames de sangue, parasitológicos e sorológicos e depende da fase da doença, que é realizado gratuitamente pelo SUS. É importante que você procure um médico para que ele possa solicitar os exames e interpretá-lo adequadamente, além de avaliar o caso, os sintomas e sinais clínicos de cada pessoa. Então, pessoal, é por isso que se diz tanto que ela é negligenciada, porque assim, ninguém dá tanto, a gente não se vê falar tanto, não se vê dar tanta importância. E assim, como vocês podem ver, a doença de Chagas, ela é muito prejudicial à saúde. Na fase aguda, eu tenho a febre prolongada mais de 7 dias. Tenho fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas. Na fase crônica, os achados clínicos e na história epidemiológica deste paciente. Então, assim, já começa todos os megacólon, hepatomegalia, esplenomegalia, porque ele se torna crônico, né, gente? E não tem como voltar. A prevenção, relacionada às condições habitacionais, casa de pau a pique, sapê. Cuidados com a conservação das casas, telas, portas e janelas. Então, é muito complicado, pessoal, porque uma pessoa que mora numa casa de pau a pique, as condições, por mais que seja dele tentar essa casa permanecer limpa, varrida, o barbeiro, ele se aloca nos buracos que essa casa tem, nas frestas que essa casa tem, porque ela é de barro e de madeira. Vamos lá.
eu tenho aqui o tratamento. A fase da doença de Chagas, a faixa etária e o tratamento etiológico. Na fase aguda, todas as faixas etárias. Entra na primeira linha do benzinadazol e na segunda linha o nifutimox. Crônica indeterminada ou digestiva. Nas crianças, adolescentes, adultos e adultos maiores e menores de 50 anos. Na criança e no adolescente, primeira linha, eu venho com benzinidazol e o nifutimox. No adulto com menos de 50 anos, eu não uso o nifutimox. E o adulto maior ou igual a 50 anos, não tratar nessa rotina. E as crônicas cardíacas, todas as faixas etárias, a decisão compartilhada, oferecer a possibilidade de tratamento sem tratar com a benzidamizol ou não tratar alternativamente, validada, não usar no Nifutimox, ou seja, esse tratamento aqui ele é um tratamento onde não só onde vai entrar cardiologista, onde vai entrar uma equipe bem mais multiprofissional, tá bom? E aqui também a gente não tem como tratar, porque, gente, as cardiopatias, elas são muito sérias e elas precisam de um acompanhamento, elas precisam de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar mesmo, e ter um acompanhamento de um cardiologista sempre. Aqui eu coloquei algumas referências para vocês e agradeço a participação de todos. Uma boa noite.